Sejam bem-vindos ao canal Afinal o que somos nós. No último dia 13 de maio, nós recebemos um e-mail da Oneida, contando sobre a sua experiência de quase morte e sobre duas outras experiências. Lendo seu relato, tomamos conhecimento da sua frágil condição física. Respondemos imediatamente o seu e-mail porque precisávamos saber de mais detalhes. Conversamos pela primeira vez por WhatsApp no dia 17. Programamos a entrevista para o dia 22, porque as experiências vividas por ela eram especiais e nós queríamos compartilhar com todos. Porém, no dia 21, ela nos avisou que não teria mais condições de dar a entrevista, porque a condição física dela estava mais frágil ainda. Combinamos então que ela faria um vídeo por celular mesmo, se apresentando às pessoas, e que o canal filmaria a leitura daquele e-mail que ela havia enviado para nós. Dissemos que publicaríamos tudo o mais rapidamente possível, e assim o fizemos. É o que vocês vão assistir agora. Um detalhe, a Oneida escreve muito bem, e descreve também muito bem cada coisa que aconteceu com ela. Bom proveito, e muito obrigado, Oneida. Olá, Carlos. Olá a todos vocês que estão nos assistindo. O meu nome é Oneida Elizabeth, eu tenho 61 anos e moro em Goiânia, capital de Goiás. Eu sou bancária aposentada e artista plástica. Eu tive umas experiências que foram de extrema importância para mim, porque essas experiências, elas mudaram a minha forma de ver a vida e principalmente a morte. Eu estou num momento muito fragilizada e sem condições de dar entrevista ao canal. Então eu pedi ao Carlos Mendes que publicasse. Eu tive câncer de mama em 2010, eu fiz cirurgia, radioterapia, quimioterapia, enfim, tudo que era possível. Eu fiquei então em remissão 12 anos, até que em dezembro de 2022 apareceu um novo tipo de câncer, dessa vez um adenocarcinoma, e eu fiz 3 cirurgias, nas quais foi retirada as trompas, os ovários, o útero e uma cadeia de linfonodos do abdômen, da região pélvica. E o resultado da biópsia do imunohistoquímico foi que o câncer já estava bem disseminado no pulmão e em outras várias partes do corpo. Agora, esse mês, há apenas 15 dias, eu fui submetida novamente a uma outra cirurgia, dessa vez no intestino, e tive que colocar uma bolsa de colostomia. Então, por esse motivo, eu estou realmente muito fragilizada. Mas eu quero deixar aqui hoje uma mensagem muito importante para você que está passando por um processo semelhante ao meu, talvez com câncer ou com outra doença qualquer, né? Que está vivenciando a finitude humana, que está prestes a concluir, talvez, a sua missão, a sua experiência, a sua vivência aqui nesse plano material. Apesar da dor e de todo o sofrimento que você está passando, não fique triste, porque os seres de luz, eles estão lá nos aguardando para nos auxiliar, para nos restaurar e nos iluminar. Eu tenho certeza. E a morte é só uma mudança de estado. É só o descarte, o abandono
desse corpo doentio, desse corpo denso e pesado, para um estado mais leve, um plano mais leve, sem dor e de consciência plena. Então, vamos para um plano muito mais sutil, muito melhor. Então, não fique triste mesmo. Só tenha um pouco mais de paciência, tá? Porque vai ser tudo melhor. Então, fica em paz. E ao canal, afinal, o que somos nós? A você, Carlos Mendes, eu deixo os meus mais sinceros agradecimentos por você ter dado voz a um tema tão sensível, tão urgente e tão importante, por ter ajudado tanta gente a compartilhar suas experiências, a distribuir seus conhecimentos, enfim, a trocar e receber tudo isso. O meu muito obrigada. Importante e urgente. Caríssimo Carlos Mendes, estou morrendo, literalmente. Meu nome é Oneida Elizabeth Afonso da Silva. Sou bancária aposentada, artista plástica, 61 anos e moro em Goiânia. Minha vida está se esvaindo, mas não antes de encaminhar a você minha admiração e agradecimento pelo seu nobre trabalho. Gratidão. O objetivo deste é levar a seu conhecimento o que de fato me ocorreu. Hoje tenho a firme convicção de que as experiências extrafísicas acontecem não apenas em EQM, mas também em outros estados, como em sono, meditação e em situações de extremo estresse. Já fiz 9 cirurgias e não tive EQM em nenhuma delas, mas tive uma breve EQM na sequência de uma convulsão, assim como vivenciei também 2 experiências que considero muito significativas e robustas. Gostaria de relatar a seguir estas 3 experiências. Tive câncer de mama em 2010 e percorro agora a via crucis da minha terminalidade através de novo câncer, descoberto em 2022 e já disseminado metastático na pelve, peritônio, intestino e pulmão. Impossibilitada de fazer o tratamento por vários motivos de saúde, sinto minha vida se esvaindo. E pesa sobre mim a culpa da omissão em não passar para você essas informações, as quais julgo de relevada importância e que venho adiando há quase 3 anos. E esta omissão está me consumindo. Peço forças ao universo que me ajude a escrever agora, e afirmo-lhe por tudo que há de mais sagrado que não há uma única palavra de inverdade ou fantasia nesse relato. A primeira experiência, a EQM. Isso foi há cerca de 46 anos. Eu era um tremendo vazio existencial, onde nada tinha sentido, nem o mundo e muito menos a religião, que para mim era uma verdadeira tortura. A vida se resumia num amontoado de perguntas sem respostas. A agonia de viver num universo inexplicado. Lembro-me bem que era um dia ensolarado, por volta das 4 da tarde, após uma discussão calorosa com a minha mãe sobre a vida. Tudo o que eu queria era não existir. Então, tive uma convulsão. Desabei e tive um apagão. Me vi então num lugar ermo, de mato rasteiro, e mais adiante, a uns 100 metros de mim, num relevo mais alto, em cima de um morro, havia um grupo de umas 10 pessoas. Um homem de pé, de roupa branca, rodeado por pessoas sentadas, ouvindo o mesmo, com muita atenção. Não havia sol. Era como se fosse como quando começa a escurecer, tipo no final da tarde, bem no final. Mas a minha visão era muito melhor. Eu via tudo perfeitamente. Não sei explicar como, mas eu percebia muita ternura naquele mestre,
e muita atenção e carinho nos seus ouvintes compenetrados, tão atenciosos a ele que nem sequer notaram minha presença. Ali, eu não me sentia angustiada. Pelo contrário, eu me sentia leve, aliviada, quase como um pássaro que encontra seu ninho. Então, comecei a ir em direção a eles. Mas imediatamente, ele me viu, me fitou e esticou o braço, apontando para mim e disse telepaticamente: "Volta, volta, não é a sua hora." Aquilo ecoou em todo o meu ser. A ordem era definitiva, sem chance nem vontade de qualquer argumento ou negociação, como um comando. Então, automaticamente, já me vi de volta ao meu corpo. Nunca me senti tão frustrada, abandonada, desolada e desprezada, como um cão que segue seu dono na estrada deserta e ele o manda voltar. Como um soco, um balde de água fria. Enfim, eu estava de volta ao deserto. Detalhe: nessa época, eu jamais poderia imaginar que um dia, 40 anos mais tarde, eu veria relatos parecidos em um canal chamado Afinal, o que somos nós? A segunda experiência, a conexão. Aconteceu há 6 anos, mais ou menos. Eu estava num sono profundo, quando comecei a sentir uma dor no tórax. A dor foi aumentando, aumentando. Parecia que ia me arrebentar por dentro. E eu, na tentativa de diminuir a dor e continuar a dormir, virei de lado e me encolhi em posição fetal. Porém, a dor aumentou terrivelmente. Foi aí que aconteceu. Comecei a flutuar, a subir até a altura mais ou menos de 1,5 metros. E ao contrário do meu corpo físico, que estava de lado, eu flutuava de barriga para cima. Meu braço esquerdo caía levemente enquanto o braço direito se esticava para cima e inclinava levemente para o lado esquerdo sobre o corpo, apontando a mão para o alto como num desesperado pedido de socorro. De repente, tudo se abriu acima de mim. O espaço se abriu num tom monocromático, azul meia-noite, sem luz brilhante, mas no qual eu enxergava absolutamente tudo. E no alto, do lado esquerdo, a uns 100 metros mais ou menos, apareceu um ser, muito nítido, um rosto magnífico, terno, amoroso, muito bonito. Era enorme, cinza escuro azulado, e eu seria capaz de fazer fielmente um retrato falado. Era um rosto com 2 olhos, nariz e boca. Porém, a cabeça crescia para trás, se fundindo no espaço, de forma que não me era possível ver o final dela. E esse ser não tinha cabelos de forma alguma, nem sobrancelhas, nem cílios, nem cabelos na cabeça. Meu braço direito se ergueu, inclinou-se sobre o meu corpo para a esquerda e apontou automaticamente para ele, numa conexão perfeita e absoluta, numa reação natural. Daquele ser emanava toda a ternura e amor do mundo. Então, toda aquela dor foi se dissipando e dando lugar a um sentimento enorme, jamais imaginado por mim, ou jamais possível de caber em mim, um sentimento que jamais caberia no limitado eu humano. Era uma mistura de todo o amor do mundo, toda a bondade e beleza do mundo, toda a gratidão, unidos num só e único sentimento. Daquele ser vinha o que se pode chamar de divina plenitude, que me inundava no mais puro e radioso estado de graça. Não sei o que foi aquilo. Poderia ter sido uma experiência que seres de outro plano fizeram comigo? Ou uma cura? Uma cirurgia, talvez? Não sei. Só sei que, naquela interação, naquele estado, plano ou dimensão, não havia surpresa, novidade ou desconhecido. Era espontâneo, era íntimo, a mais pura e interativa sincronicidade. Eu estava em casa, protegida, restaurada, amada e completa, isenta de qualquer mazela humana.
Então te afirmo, Carlos, somos mesmo encapsulados, extremamente limitados pelo cérebro e pela condição humana. O que vemos, sentimos e vivenciamos é apenas uma minúscula porção do que realmente somos. E quando estamos em outro estado ou plano, nossa consciência pode ser bem diferente da terrena. Então, imagino que, ao morrermos, teremos a verdadeira consciência. Acredito que o eu humano não segue em frente. Este, de fato, não é imortal. Cansada de navegar, termino meus dias meio budista, meio panteísta, com uma pitada spinoziana, estoicista e milhões de perguntas. A terceira experiência, atravessando a parede com a porta do quarto trancada. Esta é a última experiência, que ocorreu há 3 anos. Estava dormindo, sozinha, com a porta do quarto trancada por dentro e acordei por volta das 6 da manhã, do lado de fora do quarto, no hall da minha casa, cuja parede faz divisa com meu quarto suíte. Acho que eu vinha numa velocidade muito grande, pois na iminência da batida na quina da parede me assustei. Desacelerei e senti meio que esquivando a cabeça para trás, só que meu corpo não parou. Continuei e atravessei a parede do meu quarto como se atravessa uma onda ou se corta uma gelatina. Eu via a parede inteira, por dentro e por fora, ao longo de todo o seu comprimento. Eu estava muito focada nela, porque atravessei de lado, de perfil, com os braços soltos ao longo do corpo, em câmera lenta, muito lenta mesmo. A parede agora era energética, pura energia azul claro acinzentado. Milhões de partículas formando um holograma muito bem composto em diagramas, com muitas linhas e pontos num conteúdo riquíssimo. Ela não era rígida, era maleável e brilhante. Tinha movimento. Eu via e sentia a parede. Então, bem no meio da travessia, olhei para o meu corpo. Olhei fixamente do tronco até os pés. Ele era luz pura, extremamente radiante. Parecia da mesma composição da parede, porém muito mais complexo. Imensamente mais rico, com muito mais informações. Era fulgurante, de um azul prateado, com várias nuances de outras cores, composto por milhões de filamentos, formando um corpo de imensa complexidade. Era energia, porém, uma energia viva, maciça, palpável e sem transparência. Observei meus braços, e ao longo das minhas mãos saíam luzes em incríveis labaredas coloridas e fulgurantes. Os contornos do corpo eram iguais ao meu corpo humano. Os contornos das pernas e troncos eram da mesma forma, mas não os dedos das mãos. Estes não terminavam no contorno. Eles continuavam, se espalhando em labaredas multicores, fosforescentes e irregulares, com cerca de uns 30 a 40 centímetros, e tinham mais movimento, pareciam bailar. Não essa energia tal qual a conhecemos, pois era uma energia luminosa e radiante. Era luz viva. Quando terminei a travessia, me sentei na cama, boquiaberta, com os olhos arregalados, fixos na parede, num turbilhão de emoções me perguntando: o que foi isso? Eu chorava e ria ao mesmo tempo. Lágrimas corriam pelo meu rosto diante do inimaginável. Parecia inacreditável que aquilo tivesse acontecido comigo. Eu, tão cética, e a essa altura já bem resolvida com a vida e a morte. Tipo, morreu, acabou. Fiquei sentada por uns 15 minutos, extasiada, até que levantei e destranquei a porta do quarto. Passei uns 6 meses sem contar a ninguém, pois não havia palavras possíveis. Estou tentando relatar hoje, mas nossa nomenclatura empobrece em muito a experiência, tamanha a sua complexidade. Então, hoje sei. Há coisas além do plano físico, além do material, além do que conhecemos. Carlos,
Interessante é que nesta experiência houve 3 diferentes percepções da parede, 3 registros nítidos e bem definidos, 3 etapas. Na primeira visão, eu vi a parede por fora tal qual ela é, exatamente do mesmo jeito, o mesmo acabamento perfeito, a mesma pintura algodão egípcio. Depois, numa segunda percepção, vi e senti ela inteira por dentro, escura, sem luz, como num raio-x, a massa irregular dentro dos buracos dos tijolos, a diferença de tonalidade na cor dos tijolos e da massa de cimento, num registro fiel, até começar a travessia energética e luminosa. Essas mudanças aconteciam à medida que eu me aproximava e penetrava na parede. Nessa experiência, Carlos, não havia emoções, nem desejos, nem anseios, nem medo, nem questionamentos, nem lembranças. A consciência transbordava em mim, mas era tudo naturalmente genuíno. O turbilhão de emoções, o encanto, o fantástico, só veio quando eu estava de volta ao corpo físico. Mas é interessante que não tinha emoção, mas tinha sensação. Uma sensação de exatidão, de certeza, de completo, de óbvio. Não havia carência de nada, como se fosse uma obra de engenharia perfeita, sem espaços ou necessidades de complementos. E o eu, consciente ali, era diferente do eu do corpo físico. A consciência era muito mais abrangente, maior, mais ampla. Uma consciência saciada, completa, lógica, limpa e exata, sem lembranças nem interferências do ego, do eu humano. Sabe, é por isso que a gente nunca esquece dessas experiências. É porque é muito mais lúcido, com uma capacidade bem superior de registro do que a nossa aqui. Hoje vejo essa experiência como científica. Penso até que talvez a espiritualidade seja de fato a ciência que ainda não conhecemos. E foi assim que a experiência mais fantástica da minha vida me deu um tremendo saculejo e me arrancou da suave zona de conforto do morreu, acabou. Mas o que de fato era aquele corpo? Ele e a parede energética, apesar dela ser bem mais simples, pareciam ter a mesma composição. E ao mesmo tempo eram separados e uma coisa só. Não sei. Cada experiência abre um leque para mais um turbilhão de perguntas. Detalhe: até aqui eu nunca tinha me interessado por EQM, ETs, nem nada sobrenatural. Era extremamente cética, pois de tanto sofrer pressão com religião, deletei em mim toda e qualquer crença em qualquer coisa que não fosse material e visível. Então, 6 meses depois, quando contei pela primeira vez a alguém, justamente para o meu filho de 30 anos, ele me disse: "Mãe, o que você teve parece muito com uma EQM." Carlos, juro que quase bati nele, pois para mim ele estava banalizando minha experiência. Então desdenhei. "O que é isso, meu filho? Que EQM o quê? O que aconteceu comigo foi de verdade. Eu estava bem lúcida e acordada. Muito diferente de quem está morrendo. Tá ali dopado, com o cérebro avariado. E depois dizem que viram o centro cirúrgico. Tal hora. Quem nunca viu um centro cirúrgico? Isso é tudo da cabeça deles." Então ele disse: "Mãe, EQM não é só isso não. Vou te mandar algumas interessantes para você ver, do canal Afinal que Somos Nós." E Carlos, eu me surpreendi. Me apaixonei, me identifiquei, me senti íntima. Acho que vi todas elas. Parece que, pela primeira vez, alguém falava a minha língua. Obrigada. Eu sempre fiquei intrigada e me pergunto qual a razão dessa experiência comigo. Pois sei de seu extremo valor, tão nítida, rica e única. Qual era o propósito? Sabe, tipo, quando você ganha na loteria e não sabe o que fazer com o dinheiro. Caramba, isso me deixa angustiada. Ainda mais sentindo a vida se esvair agora, tão rapidamente por entre meus dedos. Reafirmo aqui, Carlos, a importância do seu canal.
em acolher essas pessoas que, assim como eu, tiveram experiências tão pouco compreendidas, dando voz a elas, mostrando a elas que não estão sozinhas, nem loucas e nem perdidas, abrindo-lhes um novo horizonte de possibilidades. E o mais importante, tirando-as da prisão e solidão interior, daquele assombroso abismo que cai noutro abismo à procura de mais profundidade. Que o universo te ilumine sempre na jornada do conhecimento. Gratidão.